com a Ana Cristina. A vibração do passe vai ser comigo, né, Marcelo Volê. E a vibração das águas com Abel Alpendre. Bom, então nós vamos fechar os nossos olhos, trazer a imagem do Cristo bem perto de nós, na nossa mente, construindo essa energia e a sabedoria do Cristo. Traga essa luz para a sua vida. Constrói na sua mente um Cristo bem presente, te ajudando a evoluir, abrindo os caminhos, construindo esse amor através da nossa mansitude, através do nosso equilíbrio, harmonia. Traga isso. Essa construção, ela vai se formando vários elos. Esses elos te traz cada vez mais a segurança por ser cristão. E assim, então, nós vamos acompanhar agora a prece inicial. Querido amigo Jesus, que nós possamos te sentir nesta noite, no coração, e pedimos aos nossos mentores deste trabalho, desta casa, que nos envolvam em muita luz, que envolvam a Priscila, que vai fazer por nós a palestra, e que nós possamos ter o coração e a mente abertos para recebermos tudo aquilo que pedimos, que aqui viemos buscar, que necessitamos e que os nossos amigos prepararam com tanto carinho para cada um de nós. Que tenhamos um trabalho abençoado. Assim seja. Tá bom. Boa noite, gente. Capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco, do que o que demos para com eles? A prática dessas máximas para regras de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. E não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. E a mensagem de Emmanuel para nós de hoje é: de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Hoje nós vamos falar, o capítulo de hoje, eles nos dão como referência, como base, o que eu tenho que confessar aqui, que achei bastante interessante, é que no capítulo que a gente vai conversar sobre hoje, eles nos dão como referência
para como sermos melhores nos nossos lares, ou seja, nas nossas vidas íntimas, eles nos dizem que devemos nos comportar como um bom samaritano dentro do nosso lar. Embora eu já conhecesse a parábola há muitos anos, eu nunca tinha pensado em associá-la ao lar. A gente sempre associa muito ao social, né, ao fora, mas não à nossa vida íntima. Mas vamos lá. O termo bom samaritano, ele surgiu numa parábola bíblica no Novo Testamento. E nessa parábola, o Cristo nos orienta a amarmos o próximo como nós amamos a nós mesmos. E essa parábola é bastante conhecida, e a expressão bom samaritano ficou muito generalizada e passou a indicar toda aquela pessoa que se preocupa com o próximo, que age sempre em favor do bem, que procura ajudar em qualquer circunstância, aquela pessoa que não tem interesse, ou seja, aquela pessoa que é devotada ao outro. Então a gente brinca, ele é um bom samaritano. E como que surgiu essa palavra? Certa ocasião, um doutor da lei, como a gente sabe na história de Jesus, né, sempre tentando se opor a Jesus, sempre tentando dar aquela cutucada, ele perguntou para Jesus, né, mestre, o que eu preciso fazer para seguir em paz e herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele, o que está escrito na lei? E ele responde para Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Em sequência, ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus disse, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Fácil? Simples. Mas o doutor da lei, como era característico, ele queria provocar Jesus. E não satisfeito, ele pergunta, e quem é o meu próximo? E aí, Jesus vem com esse brilhante ensinamento da parábola do bom samaritano, que diz assim, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Em certo momento, ele caiu nas mãos de assaltantes. Assaltantes estes que lhes tiraram as roupas, lhe espancaram e o jogaram no chão, deixando quase morto. E aconteceu que logo em seguida, descendo por essa mesma estrada, vinha um sacerdote. Quando o sacerdote viu esse homem ali caído no chão, nu, ferido, ele simplesmente passou por outro lado. Não deu a menor importância. E assim como o sacerdote fez o levita, que quando chegou ao lugar, viu a cena e se retirou para o outro lado. Mas um samaritano que estava em viagem, e chegou onde se encontrava este mesmo homem ferido, quando o viu, teve por esse homem piedade. Ele se aproximou, enfaixou as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois o colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas. Depois de contar essa história para o sacerdote, Jesus perguntou para ele, qual desses 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E o sacerdote claramente disse, aquele que teve misericórdia para com ele. Jesus terminou dizendo, vá e faça o mesmo. Vamos entender um pouquinho essa parábola, que já por si só ela é bastante clara.
Mas ela começa assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. A gente pode entender esse descer, que aparentemente ele é geográfico, mas a gente pode entender isso, esse descer, como as nossas quedas de pensamento. Quando a gente tomba da fé, da esperança, para a desilusão, para o medo. Quando a gente oscila na firmeza de pensamento, nós tombamos. E quando tombamos, nós abrimos espaços para que dificuldades, para que coisas ruins aconteçam em nossas vidas. Foi esse o tombo do homem ferido. Na sequência, ele nos descreve um sacerdote e o levita. Estes dois, eles eram, na época, considerados como os homens da lei. Eles eram profundos conhecedores do sacerdócio. E, sendo quem eram, recusaram o encontro com o ferido. Eles se recusaram à caridade. Eles deixaram claro a falta de ação. Embora fossem donos de um conhecimento teórico, faltou-lhes a prática, faltou-lhes a ação. E o samaritano? O samaritano, ele era um indivíduo natural da região da Samaria, que era próximo a Jerusalém. E na época de Jesus, muitos judeus odiavam os samaritanos. E não é modo de dizer, não. Eles odiavam literalmente. Porque eles consideravam os samaritanos estrangeiros, impuros. Principalmente os levitas e os sacerdotes. E por que os samaritanos eram impuros? Porque em determinada época da história, a Assíria tomou a Samaria. E o rei assírio, o que ele fez? Ele fez uma miscigenada entre os povos. Ele pegou povos de outras cidades que ele havia tomado e levou para Samaria. E pegou algum dos povos da Samaria e levou para esses lugares onde também eram dominados por eles. Então, é claro que essas pessoas, que esses povos, acabaram se misturando. E também misturaram suas ideias, seus costumes, a sua religiosidade. Então, por isso, os samaritanos eram impuros, eram odiados. Mas foi ele, o samaritano, que colocou em prática tudo aquilo que os senhores da lei sabiam na teoria. Foi o samaritano que estendeu a mão. Foi o samaritano que limpou a ferida. Foi o samaritano que zelou, afastando todo o preconceito. Foi o samaritano que garantiu abrigo e que se responsabilizou pela recuperação do homem ferido. Quando o samaritano recolheu esse homem, cuidou das suas feridas, ele rompeu com o padrão social. Ele rompeu a indiferença. Ao ver aquele homem ferido, ele não pensou, ele não questionou na sua naturalidade, na sua religião, de que origem ele vinha. Ele simplesmente amou. Ele simplesmente fez aquele homem que estava jogado no chão o que ele certamente gostaria que fizessem por ele naquela situação. Este foi o samaritano. A gente tem que lembrar que caridade é amor em ação. Que caridade é um movimento natural da vida. Porque aquele que pratica a caridade compreende que a única linguagem universal é a do amor. É a linguagem que nos movimenta uns aos outros.
É a linguagem que nos aproxima do próximo. É a linguagem que beneficia a todos. Vamos descer do otar da superioridade ou do orgulho, achando que aquele que estende a mão é o top de linha. Não. Aquele que estende a mão é apenas uma pessoa do bem. Porque quem ajuda, termina ajudado. Quem socorre, termina socorrido. Todos nós temos bons e maus momentos, independentemente das nossas religiões, do tipo de família que temos, do salário que temos, dos cargos. Todos nós precisamos do outro todos os dias. Porque se pensarmos, se tudo aquilo que podemos comprar com o nosso dinheiro está na nossa mesa de manhã, foi alguém que levantou muito mais cedo, que arregaçou as mangas e que trabalhou para a gente tomar o café com um pãozinho quente. Então, todos nós precisamos, sim, do outro. Embora as nossas ilusões nos digam que não. Sem contestação, a gente já sabe disso, que a família constitui o exemplo de pequeno grupo de espíritos que possuem, de fato, tarefa de aprender a aprender. Que a família tem que ser exemplo de respeito e de zelo, dentro das suas quatro paredes, dentro daquilo que a família deve chamar de lar. Então, se a gente tomar as leis divinas como regra, fica fácil entender que nos nossos encontros, que quando formamos os nossos casais, quando visamos ter êxito na família, o que nós devemos buscar incessantemente? Igualdade. O crescimento tem que vir em par. Uma vez que eu sou um casal, porque uma família não se constitui de um ser só, mas sim de dois seres, é preciso que ambos tenham noção de que o crescimento do par, como meta de crescimento moral, sentimental, emocional de ambos, é o que vai equilibrar aquele lar. É o que vai sustentar aquele lar. Porque é só quando a gente amadurece gradualmente, enquanto parceiro conjugal, junto com esse amadurecimento, vem aquilo que a gente chama de companheirismo. Vem aquilo que a gente chama de lucidez. E que vai nos tornar capazes de cooperar e de zelar um pelo outro. Enquanto dentro do meu lar, eu achar que aquele que eu escolhi, ou que me escolheu para seguir a vida, tenha que ser menor ou maior do que eu. Começamos a família, por vezes, errado. Com superiores e inferiores no nosso lar. Quando no nosso lar existem apenas papéis. Que cada casal cumpre conforme combinado entre eles. Cuja responsabilidade, dever, obrigação cabem apenas a eles. A escolha é do casal. Uma vez que essa escolha seja seguida, que se crie um ambiente de harmonia, de crescimento mútuo, de evolução, ninguém tem o que haver, o que achar, o que pensar.
A família é o nosso primeiro núcleo. É a primeira mão que nos é estendida. E, normalmente, a família também é a última mão que vemos estendidas. Não importa o percurso, mas é a regra. Pouquíssimas vezes a gente vê essa regra sendo substituída. Que possamos, então, ter a família, ter essa ciência da importância desse núcleo. Não por família, mas porque é ali que damos os nossos primeiros passos. É ali que aprendemos a confiar, a dividir, a ouvir e a falar também, e a ser ouvido. Sem rótulos, sem roteiros. Cada família constitui o seu mundo. Constitui a sua forma de dividir as tarefas. Porque uma família precisa que suas tarefas sejam todas supridas. E essas tarefas precisam ser divididas, porque ninguém é capaz de fazer tudo. Simplesmente precisamos que dentro desses núcleos, independentemente das escolhas feitas, existam respeito, zelo, o amor em prática, a ação do bem, da boa vontade e do bem-querer. É simples. Basta que a gente desça dos nossos altares e das nossas pretensões. Que possamos, então, gente, que eu desejo de verdade, que a gente seja como um bom samaritano, quando a gente chegue nos nossos lares. Que a gente leve com ele, que a gente chegue nas nossas casas hoje, carregando, ou deixando o nosso bom samaritano para fora. Deixando esse bom samaritano falar, executar, ouvir e ser ouvido. Obrigada, gente. Até a próxima. Enquanto os médios já vão se colocando numa posição de receptação dessas energias, vamos todos nós, então, fechando os nossos olhos, buscar uma posição confortável, descansando o braço direito sobre a perna direita, descansando o braço esquerdo sobre a perna esquerda, trazendo as palmas da mão para cima, para receber toda essa energia. Eleva o teu pensamento ao Cristo, onde vou pedindo aos mentores da Casa de Paz e Amor, coordenada por Dr. Bezerra de Menezes e professor Eurípides Barçanufo, que possa nos envolver, trazendo tantos amigos e espíritos tão abnegados como os franciscanos, as servas de Maria, de Clara de Assis também, unindo a todos nós, trazendo alguns espíritos superiores envolvendo aos nossos trabalhadores, para que possa realizar o que já foi combinado nessa madrugada, nessa noite, porque o trabalho é hoje, mas ao dormirmos de quarta para quinta, nós nos vamos já nos preparando, assim como o dia todo. E essa é uma bênção de tanta responsabilidade e disciplina, mas puramente ao amor ao Cristo. E é nesse amor ao Cristo que começa esse passe
de uma energia salutar envolvendo a todos nós, entrando no nosso coronário, no alto da cabeça, revitalizando todas as células, os neurônios, criando as sinapses desejadas para a nossa evolução. Essa luz desce agora para o frontal, bem no meio da testa, entre os olhos, deixando uma energia que muitas vezes até a face vai esquentando um pouquinho. Descendo essa luz para o laríngeo, na altura da garganta. Ah, que poder nós temos! A fala, mente e a fala junto causam realizações nas nossas vidas. Portanto, além de pensar positivamente e trazer toda a passagem edificante, as palavras já começa com agradecimento a Deus por estarmos aqui nessa reencarnação, agradecimento ao Cristo por ver tido encarnado como Jesus a nos ensinar a boa nova, o Evangelho, nos dando a esperança do crescimento. E é só entrar nesse crescimento. Traga isso na vossa mente. E quero que deixe agora essa energia entrar no cardíaco. Seja abraçado pela espiritualidade. Sinta essa energia. Traga uma paz dentro de si. Falamos do bom samaritano, falamos do amor, falamos da família, onde constituímos todos companheiros e companheiras, os nossos pais, avós, filhos. Que lindo, que energia que é. Quando se fala então na família em Cristo, imagina só a felicidade do nosso querido Mestre, por estarmos aprendendo o que Ele deu a própria vida para nos ensinar. E desce essa luz agora para o esplênico, na altura esquerda do corpo, né? Na altura do baço, funcionando como uma bateria. Então, vamos dizer, uma carga desses fluidos, desse ectoplasma. Energiza-se a si mesmo. Traga essa bateria para o verde, essa luz, trazendo restabelecimento em todos os órgãos, em todas as células. E essa luz agora vai para o nosso gástrico, dissipando todo acúmulo de energia, até mesmo por causa da nossa alimentação. É um centro de força também, de cura. Muitas vezes temos um pouquinho de fome. Traga sempre um equilíbrio no dia a dia. A luz desce para o genésico, no baixo ventre, descendo essa luz pelas pernas, passando pelas plantas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas e até a região do básico. E vai envolvendo a coluna vertebral, vértebra a vértebra, numa forma de espiral, subindo, passando pelo humeral, anda até o bulbo, e uma explosão de luz se faz presente. E é nesse momento que estamos energizados, nós vamos para o nosso lar, para a família que mora junto com a gente. E se moramos com amigos, a família é os amigos. Traga essa luz, faça a limpeza do nosso lar.
os mentores vão tirando todos os miasmas, qualquer ponto negativo, e uma luminosidade envolve todo o nosso lar. Trazendo essa harmonia, esse equilíbrio. Se alguém precisa de ajuda, pede agora para esses mentores iluminar com quem vocês vivem. Peça a esses mentores que tragam esse lenitivo, construindo essa relação de amor, de amizade, de compreensão, de tolerância, de paciência. Olha o tanto que nós temos que aprender. Essa luz que Jesus nos traz é maravilhosa. Vamos também agora, junto com os caravaleiros fraternos, ir no lugar aonde trabalhamos, que possamos nos entender, liderantes e liderados, trazendo toda a cooperação com o único objetivo: trabalhar, construir, agradecer, evoluir. Traga isso na vossa mente, traga essa luz. Se porventura estamos de mudança ou à procura de um novo emprego, traga para o próprio Cristo, converse com Ele. Traga essa esperança, o caminho que você deve seguir, onde procurar, para que os próprios mentores facilitam essa intermediação. Creia ou não, tenha certeza que muito vem da espiritualidade, ou quase tudo vem da espiritualidade. E por isso, precisamos sempre agir com muita paz, com muito amor. Voltando aqui para o salão do Paz e Amor, vamos então, com toda essa energia, emanar para as urnas lá da frente, primeiramente dos encarnados, onde uma equipe, várias equipes vão pegando a cada papel para fazer esse trabalho de equilíbrio, de construção, de ajuda. Cada um possa receber, equipe médicas também, a espiritualidade trabalha sempre junto a todos nós. E isso, quando nós nos aliarmos a Ele, muito mais fácil que os objetivos possam ser alcançados. Vamos agora às urnas dos desencarnados, aonde aqui choramos, sentimos saudades daqueles que foram, mas lá é uma grande festa. Quantos familiares vêm receber pela tarefa ou missão cumprida, porque estamos na reencarnação numa grande escola. E assim que essas equipes possam receber todos esses que foram inscritos com muito amor e carinho, com equilíbrio, e que nós, aqueles que escrevemos, possamos emanar essa luz para que aquele ente queridos se liberte e dá a vista ao verdadeiro lar. E assim, com tanto amor e carinho, nós vamos agradecendo e acompanhando agora o nosso querido Abel para a fluidificação das águas.
Então vamos dando continuidade a esse ambiente harmonioso que formamos aqui com a nossa energia mental, sintonizados com a palestra, com essa espiritualidade amiga, que aqui tanto opera no sentido de nos auxiliar, de nos ajudar. E assim vamos colaborar, mentalizando a natureza, esse sol que nos ilumina, que Deus nos permite para todo amanhecer nos fortalecer de esperança, de um novo dia, de tarefas, de compromissos, de realizações. Sentimos a vida pulsar a nosso favor, com essa natureza que nos envolve a todos. E através dessa mentalização, essas equipes queridas do Hospital Alvorada, índios, pretos velhos, caboclos, os nossos queridos químicos, botânicos, todos se reúnem com muita alegria e vão trabalhando essas energias da natureza, transformando-as na medicação necessária, que neste momento é depositada em forma de uma energia luminosa nos nossos vasilhames, transformando as moléculas das águas numa medicação necessária ao tratamento de cada um de nós, trabalhando a necessidade da serenidade interior, da calma, para que possamos seguir em frente na nossa caminhada. E assim essa medicação também é direcionada aos nossos lares, a todos aqueles que nos acompanham, que estejam sintonizados neste momento com este trabalho, trabalhando as águas dos seus lares, também nos hospitais, nas enfermarias, nas clínicas de repouso, junto a todos que ali estão, trabalhando a necessidade de cada um deles junto aos seus alimentos, junto às águas que ali tomam, aos nossos queridos também moradores em situação de rua, que envolvemos eles com tanto carinho neste momento, para que também sejam depositados através dessas equipes amigas toda a fluidificação necessária naquilo que comem, naquilo que bebem, para fortalecerem a cada um deles. E assim também, se neste momento lembrarmos de alguém que passa por alguma necessidade física, psíquica, emocional, que possamos lembrá-lo, mentalizar a sua água, que também vai ser trabalhada neste momento por essa equipe harmoniosa do Hospital Alvorada. E lembrarmos sempre que ao ingerirmos as nossas águas durante a semana, que possamos fazê-la acompanhada de uma prece de gratidão ao Criador, a Jesus, a essa espiritualidade amiga que tanto nos favorece para que possamos seguir o nosso dia a dia com mais fortaleza interior, com mais lucidez, com mais serenidade. Que Jesus nos abençoe a todos. Assim seja. Querido amigo Jesus, obrigada. Obrigada aos nossos mentores, amigos deste trabalho, desta casa, por tanto que recebemos nesta noite, por todas as bênçãos derramadas. Que nós de luz, paz e amor em Jesus.